todos e a todas. Este é o primeiro ciclo de webinars em 2025. Essa é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental e Climática. O ciclo de webinars, ele é um projeto muito maravilhoso que nasceu com o objetivo de promover a conscientização e capacitação sobre a educação ambiental e climática, abordando temas relevantes que contribuam para a formação de cidadãos mais engajados na sustentabilidade e no combate às mudanças climáticas. O projeto, ele é uma construção coletiva, né, desse grupo de educação ambiental e climática que atua de forma colaborativa, a gente trabalha de forma colaborativa e pretende debater sobre educação ambiental para mudanças climáticas. Nesse conceito da emergência climática e tendo como pano de fundo a COP30, né, a Conferência das Partes que vai acontecer agora em Belém, eh, nesse quase final de ano, próximo semestre, né. E assim, o grupo de trabalho compreende esse momento importante que a gente está vivendo na cena nacional e internacional e considera a oportunidade para interlocução, aprendizado e troca com importantes atores da sociedade. Nós somos muito gratos por esse momento e hoje nós estamos lançando essa nossa primeira live com o tema Educação Ambiental com Arte. Muito obrigada. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, dedicam o seu tempo ao tema da educação, à pauta do clima. Muito obrigada por sua presença. Antes de começar nosso evento, eu vou deixar algumas pequenas instruções aqui de como será a dinâmica da nossa roda de conversa, sim, porque é uma roda de conversa virtual. Lembrem de se inscrever e fazer aquilo que as pessoas sempre falam quando você está numa live, no webinar no YouTube, né? Aí você vai, ativa as notificações, tem um sininho, você compartilha com sua rede, que deve ser uma rede muito parecida com a nossa. Porque se você está aqui ou se você vem aqui, você ama isso que nós estamos fazendo também, né? Então, as suas dúvidas e comentários são bem-vindos. Não é porque depois, né, você vai estar assistindo assíncrono, gravado, que a gente não vai prestar atenção. A gente sim, a gente vai prestar atenção. A gente vem e volta sempre ao lugar, né? Esse lugar maravilhoso, que é as lives das coisas que a gente faz, para ver se está ok, se o pessoal está gostando. Então, a gente conta muito com você para nos apoiar, para compartilhar, para contar a todo mundo que existe esse live e que a gente vai estar fazendo até o final do ano essa programação. E a gente já te agradece demais a você e a todos, né, que compartilharem. Bem, eu sou a Graça Carlos. Eu sou conhecida como Graça Carlos. Estou aqui para dar suporte a essa live. Eu também faço parte do grupo de trabalho, né? E essa live que é a primeira do projeto. Então, eu vou fazer minha apresentação e audiodescrição bem rápida, né? Que eu estou aqui hoje como suporte da live, né? Eu sou professora, pesquisadora, eu pesquiso na área de finanças sustentáveis. Eu sou ativista ambiental, líder climática do Climate Reality Brasil, ligada ao Núcleo Estadual Ceará. E participo do grupo de trabalho de educação climática e impactos climáticos. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos pouco, não estão mais curtos, né? Estão quase grandes e loiros, mas bem pintados, né? Então não são mais naturais. E aqui ao fundo tem bastante coisas da vida, né? Então eu vou mostrar para vocês, vou tentar aqui compartilhar, mostrar para vocês o nosso grupo de trabalho bem rapidamente para vocês conhecerem todos nós que somos essas pessoas aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo direitinho ou tá? Esse aqui é o Felipe Chaves, do Ceará, a Carla Vise, da Bahia, que vai estar com vocês, Renata Monteiro, também do Ceará, professora, aqui Ivana Silvia, que é do Acre, Manu Mendes, que é do Pará, eu que vos falo, Graça Carlos, com o cabelo mais curto, cada vez parecido uma alminha branca. Aqui é a Claudinha, do Rio Grande do Sul. Então, esses somos nós.
Esse grupo, inclusive, está aumentando, vindo mais gente se engajar aqui conosco, né? Bom, então, esse grupo, ele é ligado ao Climate Brasil, ele é formado por todos nós somos voluntários, líderes da realidade climática, como falei, sediados em vários locais do Brasil. E nós estamos dedicados à pauta do clima. Para quem ainda não conhece o Climate Reality Project, eu vou falar só um pouquinho para vocês conhecerem, que é uma organização maravilhosa. É uma organização global fundada em 2006 pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. É, o Climate, ele treina pessoas para buscar soluções que amenizem a crise climática. Nós estamos precisando muito de muita gente. Venham todos. Nós vamos ter um tour agora em agosto, né? Entre no site do Climate e se inscrevam, tá? Porque quem vai estar presente ao vivo e a cores é o próprio Al Gore, né? Além de várias pessoas, vários líderes, vários mentores, vai ser assim uma experiência muito maravilhosa. A rede do Climate, ela é uma grande comunidade presente em muitos países e regiões do mundo. Ela conta com quase 50 mil voluntários no mundo. No Brasil, nós somos quase 4 mil, né? Então, os líderes estão atuando em vários estados, em todas as regiões do Brasil. Saiba mais sobre o Climate pelo nosso site, é, Climate Reality Reality Y, né? Project, .org, BR. Em nossas redes também, no Instagram e no Climate Brasil, que tem, eu tenho o Instagram, tem o LinkedIn, o YouTube. Nós estamos em todas, né? E queremos muito que venham todos se engajar, porque a pauta do clima está precisando demais disso. Bom, então, sobre a nossa live de hoje, né, nos próximos minutos, 60 minutos, torno de 60 minutos, essa live ao todo tem 90 minutos, nós vamos tratar do tema educação ambiental com arte. É uma grande satisfação esse tema, com nossas convidadas sob o comando das mediadoras, que são a Carla Virginia, Carla Vise, e a Manu Mendes, né? Então, eu vou apresentar as mediadoras e vou passar a bola para elas, que elas vão tomar conta, né? E falar com as nossas convidadas. Bom, a Carla Virginia Soares Fernandes, ou Carla Vise, é uma cantora maravilhosa, é líder climática. Desde 2021, participa do grupo de trabalho de educação ambiental e climática, junto conosco, como eu mostrei. Ela é pós-graduada em gestão ambiental pela UCDB, mestre e doutoranda em ecologia humana e problemas sociais contemporâneos pela FCSH, que é a Universidade Nova de Lisboa, desenvolvendo investigação na prática sobre o uso da música brasileira. Meu Deus, que assunto maravilhoso! Como instrumento de educação e sensibilização ambiental. Filha, neta, bisneta de cantoras. Carla traz na voz, uma voz lindíssima, vocês vão ver. E eu vi. Na voz, a força feminina da ancestralidade. É cantora profissional desde 1987, bacharel em comunicação, ela é tudo. Comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Sempre acreditou que música é um grande meio de promover a transformação. Tem toda a razão. E tem compartilhado nos palcos, desde a Cúpula da Terra, lá na Eco 92, a música e o amor pela natureza para inspirar uma atitude mais ecológica. Carlinha, eu peço que você faça a sua audiodescrição. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estejam nos vendo. Eu sou uma mulher afro-indígena, descendente, uma mulher mestiça, bem moreninha, com os cabelos encaracolados, bem platinados, né? Eles eram escuros, mas agora estão grisalhos, na altura do pescoço, assim, né? Era antes mais curtinho, mas já vai crescendo, estou igual a Graça, o cabelo vai crescendo. E muito feliz, sou uma mulher sorridente, feliz por estarmos aqui
e por termos essa paixão pela vida, né? Esse amor pela vida, e através da nossa fala, dos nossos atos e principalmente das nossas buscas, estamos aqui unidas para fortalecer esse propósito, que é a preservação ambiental, a mudança de comportamento em prol de uma vida mais sustentável. Beijo grande e obrigada. Obrigada a todas. Obrigada, querida Carla. Agora vou apresentar também a Emanuele Mendes, nossa querida colega do Pará. Emanuele, ela é líder climática do Climate também desde 2022 e onde participa do GT também, junto conosco, de Educação Ambiental e Climática. A Manu, ela é engenheira agrônoma com mestrado em agroecologia e doutorado, que ela está só terminando, acho que ela já apresentou, está só esperando para colar grau, ela vai dizer melhor, né? Em ciências ambientais pela UFPA, maravilhosa. É mãe atípica de uma menina linda, incrível, cheia de energia e apaixonada por causas que conectam gente, natureza e futuro, como inclusão, sustentabilidade, ecologia e mudanças climáticas. Gosta muito de conversar sobre soluções possíveis e necessárias para um mundo mais justo e equilibrado, sempre com um olhar humano e acessível. Manu, peço que você faça sua audiodescrição, querida. Olá a todas presentes, olá a todos. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos enrolados na altura dos ombros, cabelos na cor castanho escura. Eu uso óculos. Estou aqui no cenário que é o meu quarto, né? Um local claro. E estou muito contente. Eu sou uma entusiasta, né, do meio ambiente, luto por essa causa porque é a nossa casa, né? Então, estou muito feliz por estar aqui nesse encontro de hoje e feliz por você que está ouvindo e de qualquer lugar desse mundo, porque você também é capaz de fazer a diferença. Obrigada, lindinha. Muito obrigada, querida Manu. Um pouco do suporte dessa live para vocês. Nós falamos para um público de amplo escopo. A nossa live, ela mira aqueles que se dedicam à educação, ao meio ambiente e também que querem saber um pouco mais sobre as mudanças climáticas, seu impacto nas nossas vidas e principalmente o que a educação pode fazer e como pode interceder nos potenciais caminhos e soluções. A gente tem esperança, a gente tem esperança, né? E por estarmos também em canal aberto, que fica gravado, a gente quer falar para todas as pessoas que estejam abertas ao debate. E desde já fazemos o convite para que venham se juntar a nós nessa roda de conversa. Divulguem, façam isso. Obrigada pela atenção de todos. Eu vou seguir aqui nos bastidores, agradeço a atenção. E fico aqui nos bastidores, passo a bola para as nossas mediadoras, que recebem as convidadas para essa roda de conversa. Chamo aqui a Manu, que fará a apresentação das nossas convidadas, junto com a Carla. Fico à disposição de vocês, qualquer coisa que precise. Obrigada, Graça. É uma honra, né? Uma satisfação muito grande contar com a participação de vocês, especialistas, né? Larissa e Rosana. Fico muito feliz em conhecê-las. E eu faço um agradecimento, né, pelo grupo, nosso grupo de trabalho, por vocês terem aceito o nosso convite. Agora, eu peço que vocês, vamos ver aqui a Larissa, vou falar um pouquinho a respeito da Larissa, né? A Larissa Malte, ela é PhD em Ecologia Humana pela UNL. Ela é mestre em Desenvolvimento Sustentável pela CDS da Universidade de Brasília. E ela é bacharel em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes, também da Universidade de Brasília. Ela é artista, investigadora e docente do doutorado de Ecologia Humana pela FCSH UNIL, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Investigadora pela REALP, Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua Portuguesa.
Ela, como roteirista e escritora, ela desenvolve projetos na área de cinema, multimídia e literatura, com foco em temáticas socioambientais. Ela é autora de diversos livros e realizadora de filmes. Como diretora, ela tem uma carreira internacional enquanto pesquisadora e artista. Ela tem um site, que é Larissa com dois S, malte com y.com. Aí vocês podem estar buscando mais a respeito dessa nossa convidada. Eu convido agora a Larissa a fazer a sua autodescrição para a gente. Bom dia, boa tarde a todos. Então, eu acho que eu vim do Egito. Eu acho que assim eu tenho um formato de cara assim meio daqueles povos do Egito que misturou com índio, caiapó. Então eu fiquei com a cor assim meio parda, que muda de acordo com as estações. Quando tem sol, fica mais escura. O meu cabelo, ele já foi de muitas cores. Nesse momento agora, ele está meio caramelo, para combinar com o meu olho, que é um pouco caramelo também. Parece lindo assim explicando, mas não é tanto. De qualquer jeito, eu sou muito camaleoa, porque quando fui fazer teatro, eu inventei de deixar um monte de gente morar dentro de mim. Então, quando cada um vai morando dentro de mim, vai me deixando de um jeito diferente. Então, às vezes, uma pessoa que já me conheceu num lugar falou assim: Nossa, mas você é menino? E depois outra falou assim: Nossa, mas você é velha? Nossa, mas você é uma criança. Depende da hora, né? Que a gente e do que a gente está fazendo. Então, na verdade, o meu corpo é só um espaço de portar vozes, né? E é assim que eu sou. Obrigada. Obrigada por sua descrição. Muito interessante, né? Essa forma da gente se enxergar, né? Agora, eu queria apresentar a nossa segunda convidada dessa tarde, né? Estamos gravando de tarde, mas você pode estar assistindo a qualquer horário, né? Ou a qualquer dia também. É a Rosana Gonçalves da Silva. Ela é doutora em Educação Ambiental e Ecologia Humana pela Universidade de Brasília. Ela é mestre em Educação Ambiental e Ecologia Humana pela Universidade de Brasília. Ela é pós-doutora, junto ao programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, vinculada à Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Ela pesquisa o papel da sensibilidade na linguagem poética e dos processos simbólicos na formação humana. Ela tem experiência nas áreas de educação, cultura e meio ambiente, com ênfase na arte e educação ambiental e ecologia humana. Elaboração de gestão de projetos pedagógicos e ambientais, atuando com metodologias multidimensionais e a transdisciplinariedade. Pesquisa, ação existencial. Nossa, que currículo, né, gente? Então, sobre a Rosana, ela tem uma descrição muito interessante que ela nos mandou, e nós gostaríamos muito de ouvir ela fazê-la nesse momento. Eu saúdo a beleza da nossa diversidade. Nós aqui, né, somos 5 mulheres aqui diretamente na live, cada uma de uma região do Brasil. Isso é muito potente, muito lindo. E assim, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que nos assiste agora. E saúdo igualmente a beleza da diversidade que imagino, de tanta gente que está nos assistindo. Eu sou uma mulher parda, né, nascida aqui em Goiás, uma mulher dos pés vermelhos, goiana, dos pés rachados, como a gente gosta assim de falar às vezes. Eu tenho os cabelos encaracolados. Hoje eles estão assim bem grisalhos, né? Mais para branco do que para preto. E estou usando óculos de aros pretos, brincos longos
feitos por uma indígena Camaiurá, um colar como uma cobra coral, feita também por um indígena do povo Arau. Dois povos, né, do Xingu. E eu me autodenomino como uma mulher afro-indígena. Ao fundo aqui, né, na minha tela, tem um cantinho do cerrado, com os ipês floridos, amarelos, e um céu azul muito lindo, e também mostra um pouquinho desse chão que tem tantos marrons e verdes misturados. Para dizer também que o cerrado é o bioma onde eu mais atuo, né, para fazer essa relação entre arte e educação ambiental. Eu me sinto alegre e honrada por participar dessa roda de conversa. Amor e gratidão pelo convite. Fiquei até sem palavras, assim, que lindas palavras, professora Rosana. Que descrição, né? Assim, é uma poesia a sua descrição. Agora eu queria chamar a minha colega Carla, né, para a gente iniciar essa roda de conversa. A roda que já é pura poesia, pura arte. É com grande satisfação para nós recebermos nossas convidadas para falar de um tema tão necessário. Nesse momento, trazemos para a discussão a educação ambiental com arte, conectando alguns ODS, principalmente ODS 4, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a educação de qualidade, que busca garantir a educação inclusiva e de qualidade para todos, inclusive na educação ambiental. Além da ODS, do ODS 4, a educação ambiental também contribui para ODS 12, consumo e produção responsável, ODS 13, ação contra a mudança do clima, ODS 15, vida terrestre. Também temos como ODS suplementar ODS 19, que trata da arte, cultura e comunicação. A ONU reconhece a importância da arte e da cultura como pilares do desenvolvimento humano e social, incentivando políticas de fomento e preservação das manifestações culturais. Este assunto foi escolhido com muita atenção pela oportunidade de debater o tema, que pode abordar a educação ambiental de maneira lúdica, de maneira leve, de maneira esperançosa, como disse a Graça mais cedo. O que é tão importante para que possamos, né, ter coragem e continuarmos nessa jornada, para além das preocupações dos impactos das mudanças climáticas na vida humana, na vida animal, em toda a natureza. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Vai funcionar assim, né? Eu faço uma pergunta para as nossas duas convidadas, que vão conversar um bocadinho, vão falar um bocadinho entre 3 a 4 minutos, certo? Primeira pergunta, eu quero já lançar aqui para a Rosana, e depois a Larissa complementa, porque eu sei que elas são amigas e irmãs de jornada também, né? Educar, informar, entreter, despertar. A arte pode ser entendida como a mais elaborada expressão humana. E as manifestações artísticas, sejam de ordem estética ou comunicativa, são realizadas por tantas formas de linguagens e se encontram por toda parte. Então, uma pergunta mais que pertinente nesse momento e nesse encontro: qual o potencial da arte na educação ambiental e, especificamente, como ela pode nos ajudar a entender a crise climática? Deixo com você, Rosana. Então, assim, né, como é dos bons começos, quero ofertar um poema para todo mundo que nos assiste, que é um poema que marca assim, o início da minha trajetória, e lá se vão 30 anos, dessa relação de arte e educação ambiental. Que o coletivo é um sem nome próprio, construído de singularidades, ousadia e persistência, colcha de retalhos, fornada de biscoito, cantorias. Montar a tenda e fazer a feira, aventuras da alma de todo mundo,
Porque para falar deste tema, a gente tem sempre que também começar pelos saberes de experiências feitos, né? Como a gente aprendeu tão bem com Paulo Freire. E assim, arte para mim, ela é energia vital. Ela nos conecta com as nossas dimensões internas e externas, articulando-as simultaneamente. E potencializa as nossas capacidades relacionais em um processo de criação e recriação, constante e aberto. A arte, né, ela é uma poderosa ferramenta para gerar reflexão e ação. E nesse diálogo entre arte e educação ambiental, eu sempre trabalhei a partir da expressão poética, do ser criativo que é capaz de um invento, de um engenho, a partir, né, do que já existe, nunca do nada. E isto resulta na capacidade de instituir outra coisa, de reelaborar suas ideias e a experiência do sensível. Todos nós somos capazes de criar e dar vazão à nossa criatividade no dia a dia, entendendo a arte como expressão que pode ser vivida na vida cotidiana. E essa expressão poética que nos leva a uma estética compartilhada, onde o sujeito se autoriza a mostrar sua singularidade, mas assim, sempre articulada com o coletivo. E por meio das linguagens artísticas, nós podemos reintegrar, né, os campos do conhecimento e rearticular o sentir e o saber, a emoção, tanto quanto a razão, a intuição e a tradição. Os percursos, né, que tenho assim a oportunidade de estar e ser com os coletivos, desenham-se também no diálogo fértil entre arte, ciência e espiritualidade. Esse tripé é bem potente, né, gente? Para a gente pensar a íntima relação entre arte e educação ambiental. E assim, como estratégia potente para desenhar percursos, também eu trago sempre o diálogo e as aprendizagens junto aos artistas, né? E seus processos, intervenções e obras, que são os criadores de linguagens, os artistas e as artistas. E essa é uma trilha assim que eu tenho como que obrigatória, né, a percorrer, porque a interlocução com as artistas e os artistas abre as possibilidades de ampliar as nossas experiências poéticas, os nossos vocabulários e as nossas práticas, né? E assim, entendendo a educação ambiental, que ela tem como eixos assim primordiais os estudos, né, das relações dos seres com o meio ambiente e busca, acima de tudo, a solidariedade, a ética com estética, a igualdade e o respeito às diferenças, por meio de práticas interativas, dialógicas, engajadoras e transformadoras. Esse é um caminho também que é como eu vejo essa relação. E assim, como esses caminhos eles assim são co-construídos, eu tenho assim que fazer assim reverência a pessoas, e muitas pessoas vão se reconhecer, né, em três mulheres maravilhosas que eu vou trazer aqui nessa fala. Que uma é Vera Catalão, amiga e minha eterna orientadora, né, que traz assim uma ecologia humana centrada na biologia do amor e em processos de socialização não hierárquicos, trabalha no sentido assim de restabelecer o fluxo, criar comunidades, né, de aprendizagem que cooperam no círculo de relações e outros círculos interagentes e construir ambientes formadores para o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Então, essa ecologia humana na biologia do amor. Ana May Barbosa, não tem como não citar, trazer e reverenciar Ana May Barbosa, né? Que assim traz, né? Que como conteúdo a arte representa o melhor trabalho do ser humano. E a grande Michele Sato, essa mulher potente, né? Que já há 2 anos está em outra dimensão,
mas assim que foi a grande semeadora assim no Brasil e fora do Brasil e representando, né, o Brasil nessa relação da arte, educação ambiental. Essa mulher que semeou como ninguém essa potência das ações de engajamento e transformação, reunindo em torno do seu ativismo pessoas e comunidades. Então, assim, não tinha como falar, né, dessas três pessoas e muitas pessoas vão se reconhecer aí, né? E assim, uma pergunta, eu já Professora, conecto com a segunda questão. Eu gostaria que a Larissa se posicionasse também sobre esse tema. Ela que é artista, de fato, né, atuando nesses ambientes, né, levando a arte exatamente como um meio de transformação, de provocação. Diga aí, meu amor. Então, eu acho que ser artista é isso, é a nossa, é voltar a ser criança, né? Voltar a ser arteiro, se despojar de tudo que a gente de toda forma de acerto, né? É a errância, né? É estar livre para criar, né? Então a arte ela permite isso. Quando a gente se permite ser criativo, a gente não foca em acertar. A gente foca em experimentar, em degustar, em descobrir, né? Então, quando a criança, com toda a curiosidade dela, pergunta, quer saber, quer ser, quer voar, quer sair correndo, e depois não quer mais saber, quer ir para outro lugar, ter outras ideias, a gente às vezes, né, fala, poxa, mas que menino que não quer aprender, ele não quer parar quieto para aprender as coisas. E aí, nisso, a educação ambiental é muito interessante quando ela é colocada na nossa política nacional de educação ambiental como uma matéria que não pode ser dada como uma matéria específica, né? Já passamos aí para a segunda questão, né? Mas antes disso, eu então, queria Larissa, lembrar. eu vou pegar um gancho nesse momento que tu já deu início, né? Já que vocês já entraram nessa questão, né, dessa educação, como vocês, como professoras, pesquisadoras e artistas, né, diante desses instrumentos de ação institucional da educação, o que que vocês acham que a gente pode agregar em termos de conteúdo, currículo, metodologia de abordagem, nessa linha como abordagem transdisciplinar, né? O que que vocês acreditam que pode ser complementado, né, dentro dessa linha da arte? Pode dar continuidade, Larissa. Você já só Ah, dando para a gente entrar sim, nessa questão sim. prática, né? O que Dar vocês acham? exemplos, né? Assim, de como a gente pode despertar essa vontade nas pessoas de ser criativo, de colaborar, porque a arte ela pode ser vista como o cinema, a música, as artes plásticas, a pintura, né? É, todos esses instrumentos, essas ferramentas, elas na verdade nos ajudam a se libertar de muitos padrões. A gente, desde criança na escola, aprende a não errar. E quando erra, tira nota baixa. E quando acerta, tira nota boa. E aí a gente só quer acertar, porque a gente só quer tirar nota boa. E para acertar, a gente acaba copiando os outros, copiando a gente mesmo quando a gente acerta. E aí a gente vai esquecendo a importância de errar. Eu, para os meus alunos, eu dou muita nota para erro. Eu adoro dar nota para erro, porque a gente, na verdade, quando dá uma nota para um erro novo, é muito interessante. A gente aprende muito com os erros. A gente aprende com o experimento, né? Então, a arte, ela tem essa grandeza de... eu tenho uma mãe que ela é professora de artes, né? E ela falava, na arte não se erra, a gente não erra. E eu falava, mãe, errei. Não tem como você ter errado, porque na arte a gente não.
Então, assim, essa sua fala aí não tem lógica. Será que o desenho que você está fazendo não quis ficar diferente do que o que você pensou? E aí, então eu olhava para aquele desenho e dialogando com ele, para ele me inspirar a fazer um desenho a partir do que ele também queria ser. O artista dialoga com a arte, dialoga com esse produto que ele está fazendo, com muita liberdade, né? É como Deus falando com a gente, né? Ele falando assim uma coisa, aí você fala outra, ele vai mudando as suas características, sua forma de ser, né? O professor é assim com o aluno. Então, assim, quando a gente vê que a arte ela pode ser esse instrumento de educação e ainda mais de uma educação que é ampla, né? Não é uma educação ensinar a escrever dentro da linha, entre duas linhas, tem que fazer aquela bolinha do A certinho assim. Quando a gente fala de educação ambiental, é muito mais uma sensibilização do ser humano. Na verdade, é ele se sensibilizar não é assim, olha, não jogue o lixo fora, não joga fora esse papel. É assim, pensar, o fora existe? Onde é jogar fora? Jogar fora da minha casa? Mas está dentro da rua. Jogar fora da rua? Está dentro da cidade. Jogar fora da cidade? Está dentro do país e está dentro do planeta. Então, assim, o fora não existe. Como é que Que você vai jogar maravilhosa, fora? que maravilhosa essa percepção, né? Porque educar para esse caminho de eu, nós e o mundo é fundamental. Então, Rosana, você que tem essa prática, né, em escolas também públicas, né? O que que você coloca para gente nesse quesito? Quais são É, os conteúdos, esse currículo, né, que está instaurado assim? O que que pode ser mudado? O que que a gente pode contribuir? bom, assim, né, a gente, assim, para compreender um pouco mais, assim, né, a emergência climática, ainda pensando do potencial da arte, né, para nos ajudar a compreender e relacionar com essas mudanças, né, que afetam demais a gente, né? Então perpassa assim por um diálogo, né, da arte com as outras áreas de conhecimento. E é um diálogo que abre os caminhos de organizações simbólicas e de sentidos, interrelacionando sujeitos e suas comunidades. E assim nos faz pensar também que estamos diante assim de uma cadeia de elementos físicos, biológicos, químicos, políticos, sociais, mitológicos, simbólicos e até cósmicos, né? Então, o que a gente pensa assim quando propõe percursos educativos, trabalhos, projetos, ainda que oficinas pontuais, às vezes são essas, né, as propostas que a gente acaba fazendo e também ações mais duradouras, né? Que assim, a partir da arte é possível instaurar um processo de engajamento e transformação. E para isso é preciso assim que essas possibilidades elas nos ajudem a contextualizar e interconectar todos esses elementos que eu falei, né, anteriormente, para fomentar uma postura sensível e crítica, né, do sujeito no processo educativo. É, assim, todas as coisas assim afetam o nosso corpo, né, profundamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa afetação primeira, que é o corpo, que tudo que a gente vive atravessa o corpo, e pensar o corpo como esteio das aprendizagens. Então, no processo da educação ambiental, né, assim, uma estratégia que a gente trabalha muito é o corpo vir primeiro e levar também as pessoas para um processo meditativo, respirar, sabe? Devolver esse pulso com o planeta e com a vida, de respirar, de perceber que o corpo ele guarda as memórias, as aprendizagens. Não é uma questão só intelectual, cognitiva, objetiva. É também subjetiva
E a gente precisa, assim, respirar, se conectar, se manter presente naquilo que faz, né? E aí poder vivenciar as diversas expressões da arte interconectadas, né, com as questões ambientais, com o meio ambiente circundante. E aí é importantíssimo também que essas práticas elas se deem voltadas para os territórios, dialoguem com os territórios nos quais as pessoas vivem, certo? E assim, a arte, a criação e a experiência artística como instâncias integradoras transdisciplinares são capazes de engajar muitas dimensões na gente, sensoriais, emocionais e lógicas. E, portanto, assim, a gente aposta muito que as linguagens artísticas, quando elas fazem eco nos sujeitos, né, elas ampliam as possibilidades da arte e abrem as portas da subjetividade humana, tornando-se instrumento de autoconhecimento, de reflexão, crítica social, capazes assim de recuperar a sensibilidade do sujeito e as possibilidades de interação e intervenção no, com e para o meio ambiente, né? Eu vou aproveitar essa sua fala, Rosana, para fazer a próxima pergunta. Eu sei que tanto você quanto a Larissa trabalham com educação em faixas etárias e ambientes, né, espaços diferentes. Mas também sabemos que os problemas socioambientais eles não têm fronteiras, mas também são sentidos, são percebidos também de maneira diferente. A abordagem artística pode nos unir e nos afastar do apocalipse, do colapso tão divulgado pelos meios de comunicação. Como se estabelece esse diálogo entre o local e o global, que às vezes parece tão distante quando nós falamos, né? Há uma crise climática, há um aquecimento global e a pessoa não consegue perceber no seu dia a dia, já que, por exemplo, está na Caatinga, lá onde está a Graça, lá no Ceará, né? Ele não consegue entender o que significa isso, essa crise climática, na sua percepção e na sua vivência. Como é que a arte pode fazer com que ele perceba, enquanto ser no local, pertencimento, territorialidade, e esse ser também global? Então, a arte, ela é uma chave, né? A arte abre. Então, a arte sensibiliza. Então, se você quer mesmo que alguém te escute, em vez de falar, canta, né? Se você quer mesmo que alguém veja, entenda o que você está querendo dizer, assopra, passa assim uma argila no rosto, dá a mão. A arte é tudo isso, a arte é a sensibilização. Então a gente utiliza essa arte para abrir e depois a gente coloca todos esses conteúdos aí dentro de um coração que já está sensibilizado. Porque quando você sensibiliza, você consegue se conectar com o outro, estando ele aqui ou não, visível ou invisível para você, né? Então, quando você está sensibilizado, você inspira, né? Você inspira o que o outro pode ver de você, né? A gente fez aqui esse exercício de se descrever. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar do nosso ambiente, do nosso espaço, falar de forma que o outro possa entender também. Porque quando a gente fala, olha, aqui está muito quente, a gente não sabe direito o que, que significa o quente para o outro. Olha, aqui está muito frio, a gente sente de forma diferente. E a arte, ela possibilita essa sensibilização, essa primeira abertura. Depois disso, a gente pode começar a entender que o que acontece aqui se estende pelo universo. O que acontece localmente, o que acontece localmente se estende. E o que acontece no mundo também chega até nós, né? A gente vive em realidades é, é, que se combinam, né? Essa realidade verdade e a realidade virtual,
aonde a gente consegue se conectar e ver que o outro tá longe. Ainda mais ainda a gente tem que usar arte. Mais ainda a gente tem que utilizar uma linguagem comum, que é a arte. A arte é uma linguagem comum. A gente não precisa de ficar traduzindo no Google Tradutor, entendeu? Qual que é a língua que o outro vai falar. Canta, expressa, dança, porque todo mundo entende a dança. Eu tenho um amigo que faz tradução de música para invisuais. E ele não traduz só o texto da música, ele dança, porque ele quer mostrar quando é que tem um violino, quando é que a música gerou tensão, quando é que a música é, ficou suave, ou teve um canto, ou um violão. Como falar isso para quem não está ouvindo, só está vendo? Como descrever a música para alguém que não ouve? Com toda essa forma de diálogo, de querer que o outro entenda. Não ficar nessa linguagem hermética. Eu dou aula para um doutoramento e para um doutorado, e nesse doutorado eu falo muito isso. Não vamos nos fechar nessa linguagem hermética, acadêmica, aonde a outra pessoa não consegue entender o que você está falando. Então vamos abrir. Você quer mesmo ser entendida ou você quer conversar com seus pares, ganhar uma medalha ou sei lá o que ganha nesses simpósios todos, né? Ou você quer mesmo mostrar, ser entendido, mostrar a sua investigação? Como é que você vai traduzir essa investigação? Né, com uma linguagem menos técnica, menos dura, uma linguagem que seja acessível. A arte é acessível. Quando você vai no museu de arte de qualquer país, está ali dentro, não precisa ninguém traduzir. Aliás, quando você vai traduzir a arte, alguém fala, para, deve ter alguma coisa errada. Só sente. É isso que a gente tem que fazer. E com mudança climática, é isso que a gente tem que fazer. Sente. E sente não só o que você está sentindo. Procure sentir o que o outro está sentindo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Rosana, quer complementar? Sim, eu quero complementar, né? Larissa vai aí falando e vem forte, assim, uma imagem potente que a gente, né, aprendeu com Davi Copenaua, grande liderança Yanomami, né? Que ecologia é não colocar cercas. Um aprendizado, né, com as florestas, onde tudo está em constante interação. Então, tudo ali comunica. E aí, esse não colocar cercas, né, uma definição tão saborosa de ecologia, me traz muito essa expansão que o agir local pode provocar, né, no pensar global. É uma expressão assim até antiga, né? Agir local, pensar global, e sempre importante de retornar na nossa conversação, porque assim a ação local ela reverbera. Cada um fazendo sua parte, reverbera, chega em algum lugar, né? Energeticamente. Então, veja, por exemplo, essa live, ela está aqui nesse mundo virtual, mas vai chegar em tantos campos, vai provocar tantas reflexões. Então, muito nesse sentido, gente, não tem cerca, né? E assim, complementando um pouquinho mais, assim, a arte, ela não é a expressão desarticulada de tudo isso, né? Ela tem seu fundamento na multidimensionalidade humana, ela nasce com o nascimento do ser humano no planeta, e assim, é uma simbiose fecunda de histórias que atravessam os dias e as noites seculares, não é? Em constante ato criativo. E acho que, assim, além de local e global, também o intergeracional, sabe? Esse processo de educação, né, de presente e de futuro, dialogando sempre, né, e pensando nossas ancestralidades. Então, assim, foi muito importante falar, né, dessa imagem que o Davi
Copenau assim traz para a gente. Nossa, professora, assim, a fala de vocês, em especial a da Larissa, né, sobre sentir a arte, né, nos retoma uma questão assim que a gente pensou, né? A educação ambiental, ela existe há 3 décadas no currículo pedagógico. Então, diante de tudo isso, né, que a gente já vem colocando aqui na nossa conversa, a gente está no caminho certo, né? Ou a gente precisa de mais arte? A professora Larissa mencionou essa questão, né, de sair das paredes acadêmicas, né, de tornar a nossa pesquisa mais acessível. Você também, professora Rosana, nos colocou vários pontos importantes. O que mais, assim, a gente pode falar, né? A gente está no caminho certo ou a gente precisa dar uma desviada e começar uma complementação, utilizar outros recursos, Ou criar novos caminhos. criar novos caminhos, né? Adicionar mais arte, né? Para as pessoas terem esse olhar mais sensível, né? Então, gente, nossa, é muito assim, uma provocação profunda, toca assim muitas dimensões, né, e reverbera contatos assim e situações que são necessárias da gente trazer aqui. A resposta, assim, não sei se eu tenho comentários, porque responder eu acho que é de uma complexidade enorme, né? Mas assim, como contribuição, e como eu sou muito do movimento escola, mais ligada à questão formal, mesmo atuando nos trabalhos não formais, né, educativos, mas uma primeira coisa que eu queria falar, assim, né, que a nossa base nacional comum curricular, né, que foi instituída em 2017, a minha opinião, tanto arte quanto educação ambiental, né, por exemplo, elas estão ali tratadas ainda de forma muito anêmica, né? Necessitando aí de serem reanimadas. E assim, o investimento nos currículos com base nos territórios nos coloca, né, assim, para pensar as diferenças entre currículo de ensino e currículo de aprendizagem. Pensando assim na ótica transversal, né, de uma grande amiga, Josefina Moraes, deixou como contribuição assim para a gente, no qual assim ela vai apontar, né, o caráter de controle que tem um currículo de ensino e que esse não leva em conta, sabe, os saberes das estudantes, dos estudantes. E um currículo que é de aprendizagem, no qual há cooperação, envolvendo o amadurecimento individual por uma ação social inteligente. Nessa perspectiva, né, as estudantes, os estudantes, eles participam de suas próprias experiências, assim. E daí, assim, tem essa ideia força de novo, né, do que Paulo Freire nos ensinou, valorizar os saberes de experiências feitos, né? O cotidiano, a história de vida das pessoas vão entrar fortemente também para essas aprendizagens, para um currículo das aprendizagens no e com os territórios, né? E então, assim, não que a gente vai ficar ali rodando no calcanhar em torno só deles, não. Mas promover o diálogo dessas aprendizagens, né? E desses saberes com o que o currículo formal institui, porque são conhecimentos historicamente, né, produzidos, socialmente transmitidos, notadamente pela escola. Então, é sempre fazendo esse diálogo aí, né? E assim, nós somos seres assim de uma incompletude, né? Mas assim também potencialmente assim somos seres que transbordamos também. E nessa incompletude, transbordamento, isso flerta o tempo todo com a arte, né? E ela deve ser partícipe o tempo todo do nosso caminhar na nossa casa comum, que é o planeta Terra.
uma pessoa que está nos assistindo agora e de repente está ali fazendo notas, talvez, né? E essa pessoa, ela começa a desenhar nas bordas do seu caderno de notas, essa pessoa está fazendo arte. Então, a arte, ela é vivida no cotidiano, né? Então, tem esse ponto. E sinto, assim, muito forte da gente cada vez mais voltar para essa nossa casa, que é a natureza, sabe? Tá em constante diálogo, o máximo com ela, pode ser caminhos assim fecundos, né? Para a gente oxigenar, então, essa educação, para a gente andar uma volta a mais na espiral, enfim, assim, gente, não são, assim, respostas para essa questão, é uma questão muito, muito complexa, sabe? Então, enfim, Ela, é importante... Ah, tá. Desculpa, Rosana. Fala. Assim, é só importante também trazer aqui nessa conversa que, assim, no Brasil e pelo mundo também existem diversos coletivos, né? Artivistas, grupos que desenvolvem trabalhos, assim, que saem da caixinha, da bipartição disciplinar. No Brasil, nós temos, assim, muitos povos que estão abrindo, né, as suas comunidades, para receber pessoas vindas de fora, para partilhar seus saberes, sabe? Então, acho assim que quanto mais fontes também a gente passar a conhecer, revisitar, nos ajuda muito, sabe? A sei lá, construir caminhos inovadores na educação, nas nossas formas de ser e estar com o mundo, no mundo, partilha né? de saberes, fazeres, crenças, vivências, é isso aí. Exato, exatamente. E aí, Larissa, o que é que você gostaria de Não, completar? eu Caminhos ia falar possíveis. assim, porque vocês perguntam o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode mudar? Isso. E eu acho que tem uma coisa importantíssima que seria bom a gente começar a fazer, que é, em vez de pensar em educar o outro, se educar, se formar. Em vez de ficar ensinando, todo mundo já sabe. É só lembrar, é manter o seu próprio encanto pela vida. Ter o canto e ter o encanto. Manter essa encantaria, manter esse encantamento, né? O que te faz reconectar esse encanto pela vida? Procura isso. É isso que você tem que procurar. Não precisa ensinar nada a ninguém, não. Ou deixa cada um aprender sozinho, com o seu encanto. Porque se o ser humano perde o encanto, ele vai ver o rio como matéria-prima. E ele vai vender o rio. Ele vai ver o rio como se fosse metro cúbico de água. E ele vai vender a água. Ele vai calcular certinho e vai ter um preço para aquilo. E em vez de elementos naturais, a gente vai ter recurso natural. Em vez de gente, a gente vai ter recursos humanos. E a gente vai botando tudo dinheiro, né? Um valor numérico para aquela coisa. E a gente vai falar assim, nossa, então agora nós já educamos 150 pessoas. Recursos humanos foram educados. Olha, essa live aqui teve não sei quantas pessoas que viram. Vamos a gente se educar. Eu tenho um negócio comigo que eu sempre fico achando que ninguém consegue ensinar nada de educação ambiental para ninguém. As pessoas, elas lembram coisas que elas já sabem sobre respeitar o outro, é o sujeito ecológico. É esse sujeito que a gente procura. Então, se tiver que mudar alguma coisinha, alguma chave, em vez de ensinar, procura mestres. E o mestre pode ser o mar, o mestre pode ser o vento, o mestre pode ser alguém, alguma dessas
energias que estão muito ligadas à natureza que vão te fazer despertar, manter a encantaria, manter o encanto, né? Para a gente sentir o pássaro entrando, passando por dentro de nós e levando coisas nossas para outro lugar, trazendo informações. E a gente então está em total conexão com o planeta. Aí a gente vai começar a sentir se o planeta está ou não pedindo para a gente fazer alguma coisa. Interessante você estar falando Perfeito. que alguns teóricos comentam que existem alguns tipos de educação ambiental, né? Aí eles falam da conservacionista, pragmática, crítica, mas o fato é o seguinte: a gente precisa realmente mudar, né? O pensar educar, né? Para poder que as pessoas também se transformem e comecem a perceber que nós somos, como diz Gandhi, nós somos a mudança que queremos no mundo. Realmente tem que começar em nós, porque senão essa mudança não reverbera. Muito interessante essa sua colocação. Eu acho que Manu vai fazer a última questão, não é, Manu? Para a gente encerrar a nossa conversa, porque vocês já abordaram vários dos nossos temas e a gente agora vai dar aquele desfecho, né, com arte, sempre. E fica essa mensagem, né, gente, para a gente não perder o encantamento, né? Agora, como o nosso tempo está ficando apertado, a gente vai ter que ser breve aqui na última resposta, tá? Então, por fim, não menos importante, quais são os caminhos que vocês sugerem para convergir a atuação da ciência, da educação e do ativismo ambiental? Bom, a arte é a chave para abrir, né? É o que a gente já falou. A arte é a sensibilização para abrir. O conteúdo é importantíssimo, essa literacia sobre mudança climática, porque a gente vive num ambiente onde as fake news elas são predominantes. Então, saber buscar essas fontes de reflexão, porque senão você começa a refletir a partir de uma premissa equivocada, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, a gente tem que combater as mudanças climáticas. Não existe combate, não. Ninguém combate. Por exemplo, você falar lá para o sueco para ele combater a neve, ou falar para alguém da Caatinga combater a seca, não vai dar certo, porque lá tem neve, lá tem seca. A gente tem que entender e conviver com isso. Entender e conviver com esse ambiente. Não vamos mudar esse ambiente, a gente não vai deixar de nevar na Suécia ou deixar de ter seca em alguns lugares do planeta. A gente tem que saber conviver. Como é que a gente tira do ambiente, naquela condição ou de neve ou de seca, porque o mundo é todo irregular em termos climáticos, como é que a gente tira dali, como é que a gente convive com a neve, convive com o semiárido, como é que a gente pode conviver com a chuva que não vem mais porque a mata foi cortada. Então, começar a perceber, né? Por que que a chuva, porque existem esses rios invisíveis, né? Que são os voadores, a mata que chama eles. É a mata que chama a água e fala, cai aqui. Então, quando você corta a mata, não tem mais chamado para a água e ela para de vir. Então, entender tudo isso como um grande diálogo. Então, a arte abre, o conteúdo precisa de ter crítica para você entender o que é o conceito mesmo, com base em que você vai fazer, porque senão você sai combatendo a neve e não vai adiantar. Você tem que entender como é que a gente faz para, por exemplo, conseguir tirar água de um lugar que tem pouca água. E aí tem várias tecnologias, várias formas de se fazer isso, né? E qual foi a terceira coisa, Manu, que você falou?
é a arte. Ciência, Ciência, educação e ativismo. educação e ativismo ambiental. Isso, a ciência é isso que eu estou falando, Tecnologia, né? das tecnologias, é realmente ter uma base científica, né? E a educação é isso, é voltar para você mesmo. Em vez de ficar querendo educar o mundo, se cada um se educar, já estava ótimo. Já está uma maravilha se cada um conseguir se construir e entender que ele não está sozinho, entender que a gente não vai deixar para as futuras gerações, a futura geração já está agora. Uma das minhas alunas, ela está estudando literacia climática para os jovens, porque os jovens, eles não estão mais indo em bibliografia indicada pela academia. Eles vão lá e botam uma live lá para ver o que é mudança climática, o que está acontecendo. E então a gente tem que usar esse ambiente. É esse ambiente aqui, da live. Não adianta ficar produzindo bibliografia cinza que vai estar na academia. É fazer dessas lives o instrumento de educação. Aí a gente vai juntar a ciência com a arte, a partir da arte, dessa sensibilização, e usando os meios de comunicação que são os mais usados. Não adianta falar, não, agora não vamos combater isso, vamos só ler o livro. Ninguém vai fazer isso. Os jovens não fazem mais. Desculpa, Excelente ponto de vista, assim, né? Agora, para fechar, Rosana tem trabalhado com a educomunicação, e a educomunicação tem uma abordagem muito voltada sobre essa questão do uso dos recursos, né, da comunicação, principalmente as novas tecnologias, que já não são mais tão novas, para poder também atrair essa garotada e produzir literacia climática. Só para dizer, porque ela tem participado de um grupo atuante aí no Brasil, e a educomunicação é uma área fascinante. Só para fechar. Isso, assim, né? Porque a educomunicação são ecossistemas criativos, né? Para a gente poder comunicar ações. E aí há uma diversidade, né, de linguagens para se trabalhar. A arte é uma delas, é uma potência incrível, né? A Larissa, ela falou de diversas formas, né? Como o criativo, né, atua na gente. Então, assim, um ponto de convergência entre essas áreas que vocês trazem na questão, eu vejo a criatividade, potencializar a criatividade. Sempre lembrando que criatividade não é domínio das artes. Todas as áreas, elas são potenciais, assim, criativos. Com todas as áreas, nós criamos. Então, assim, arte, ciência, né? Elas se conectam por meio desse criativo também, que tem em comum o quê? Seres humanos criando também. E a possibilidade hoje tecnológica da gente ter acesso à informação é gigante. Assim, a informação, você acha ela todinha aqui. É preciso usar recursos criativos, pensar na diversidade de tecnologias, as do corpo, as ancestrais, né? Sair também muito dessa tecnologia muito apregoada aí das big techs. Não existem só elas, né? Mas existem muitas outras, e assim, habitar esse potencial assim criativo dessa diversidade de tecnologias, sabe? E eu gosto muito também de pensar em termos de, no sentido do ativismo ambiental, na perspectiva das práticas produtoras de fluxos, né? Que assim é uma das bases assim do trabalho por onde eu venho caminhando, que reconhecem e consideram, né, as poéticas circulares e promove uma diversidade de aprendizagens, ensinamentos, na onde a gente vai conectar, por exemplo, sabedorias, ancestralidades, decolonialidade, temporalidades, cosmopercepção indígena, sabe? E também outras emergências, né, contemporâneas importantíssimas de serem tratadas, sabe? Então, assim, há convergência o tempo todo, o próprio planeta Terra já dá assim, né,
pistas, sinais de que tudo está interconectado, sabe? Então, a gente precisa, né, nesses nossos trânsitos, nos nossos caminhamentos, trabalhar também de forma interconectada, sabe? E nessa produção de conhecimento com mais criticidade, com mais cuidado com a questão de informação, porque está cheio de fake news, cultura de ódio, que também vai abalar esse ecossistema aí, no que vocês trazem nessa questão, entre arte, ciência e ativismo ambiental, vai super abalar. Então, vamos ter atenção, muita atenção com todas essas questões. E vamos, assim, também conectar com o nosso sentimento, com o nosso processo, assim, de autoformação, sabe? Sempre crítico, sempre atento a essas questões, né? Perfeita. A fala de vocês, assim, nossa, a gente só é gratidão, porque quanto conhecimento, né, as nossas convidadas trouxeram hoje para a gente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, senão a gente poderia já fazer mais, sabe? Mais uns minutos aí, mais meia hora, uma hora de conversa, porque quanto conteúdo. Eu queria deixar aberto aqui, né, para o público que vai estar nos assistindo, né, de forma assíncrona, que pode deixar contribuição para esse bate-papo, né? Pode deixar umas perguntas nos comentários, porque nós vamos estar olhando e, na medida do possível, vamos estar respondendo a todas elas, né? E agora eu vou chamar o nosso suporte, na pessoa da Graça, que é para a gente encerrar essa live. Será que ela está ouvindo? Tô entendendo. Sempre a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de. A gente está sempre dando um trabalhinho desse. Então, eu estava falando que, nossa, a gente podia fazer um seminário de tão bom que é, né? Mas hoje a gente realmente, nosso tempo tá extrapolando, então foi muito bacana, foi muito bom, muito conteúdo, muito aprendizado, muita alma também, né? Não só conteúdo. A consciência que a cada dia a gente tem que aprender muito. A gente quer agradecer a todas as pessoas presentes por terem, né, nos prestigiado e compartilharem esse momento conosco. Um especial agradecimento aqui, vamos fazer às nossas convidadas que reservaram esse tempo nas suas agendas para estar com a gente, para partilhar suas experiências e conhecimentos, e também a nossa audiência que, que vai estar, como disse a Rosana, né, vai ficar, né? Então, você que assistiu e você que vai assistir, você que está assistindo essa nossa roda de conversa, depois aqui no YouTube, vai interagir e perguntar. Então, a gente já agradece aqui antecipadamente. Eu quero, não vou deixar vocês irem embora sem dar um oi para nós, assim, um tchau. Oi, tchau, né? Meio minuto para cada um, porque agora a gente já extrapolou, infelizmente tem que olhar o relógio. Então, eu passo aqui a palavra primeiro para as convidadas. Meio minuto para cada uma, vocês devolvem para as mediadoras e elas passam para mim, né? Muito obrigada, até a próxima. Eu já vou deixar aqui a minha despedida, que sabe, eu estava inclusive pensando, eu gosto demais, é homenagem à Mata Atlântica, né? Mas eu não sei se tá certo. Esse é um poema do Guilherme de Almeida. Um gosto de amora, comida com sol. A vida chamava-se agora. Diz que esse chama Haikai. Um poeminha assim, e tem alma muito grande, mas em termos de palavra, não interessa, bem pouquinho mesmo. E eu amo esse poema, então eu me despeço com ele, porque quando eu receber de volta vai ser só para fazer coisas muito objetivas e pragmáticas. Então,
Hoje eu nem participei da conversa, mas eu amei cada coisa que vocês falaram, fiquei aqui nos bastidores. Então, Larissa, já que você está aqui na minha telinha, pega aí e se despede com aquelas, com o seu jeito, cada um com o seu jeito. Obrigada. Beijo para todos. Eu vi no tempo de antigamente uns índios conversando com o rio. Eu vi umas mulheres sonhando, com as roupas torcidas na pedra. Eu vi os panos dormir no sol. E foi ontem ainda, foi ontem que eu vi as crianças que se via na água com um barco de papel na testa. Eu vi. Mas esse jeito de ver o rio como esgoto, isso não serve de base. É uma espécie de uma cegueira que leva para longe a sujeira escorrida e leva também a lembrança de que o rio que passa, ele é o mesmo rio que fica. Obrigada. Queria agradecer a todos, agradecer estar aqui, falar que estou sempre disponível. Eu acho que isso que é o que a gente tem que deixar aqui, né? Somos faróis e a gente tem que estar disponível. Quando a Carla me chamar, eu vou. Quando a Rosana me chamar, eu vou. Manu, me chama que eu vou. Eu estou sempre por aqui. E vamos fazer o que for preciso ser feito para sensibilizar com arte essa formação de um sujeito ecológico, de um sujeito solidário, de um sujeito pela paz. Acho que é isso. Muito obrigada. Agora, Rosana. Bom, gente, assim, não posso deixar de dizer que sem justiça racial não haverá justiça climática. Então, assim, toda essa conversa que a gente teve aqui perpassa também da gente estar sempre atento, né? Combater racismo, combater todas as formas de preconceito. E sempre pensar que todos os seres têm direito à vida e vida com dignidade, humanos e mais que humanos. E assim quero trazer a força, né, de uma semente que existe no coração da semente, um cerrado, uma Amazônia, pampas, caatinga, Mata Atlântica e muitos, muitos outros biomas aí, né, mundo afora. Então, quando a gente pensa na potência de que uma sementinha pode reverberar para o mundo, que possamos então nos ver como pessoas sementes e dar o melhor de nós, sabe? Com muita amorosidade, zelo e cuidado. E amor e gratidão, gente, por participar desse encontro tão lindo. É, eu sou só agradecimentos, porque quantas falas assim inspiradoras, né? Eu queria deixar aqui um trecho da encíclica do Papa Francisco, que ele fala uma frase: tudo está interligado, né? Concluindo, o que ele quer dizer com isso? É que o ser humano, ele não está dissociado da Terra ou da natureza. Eles são parte do mesmo todo. Então, é a hora, né, gente, da nossa transformação individual, como a professora Larissa falou, né, para que a gente possa ter essa transformação social, né? Vamos começar por nós mesmos, né? Fazer essa transformação individual, quebra dos paradigmas já existentes, né? Para que a gente possa fazer essa transformação social. Aí eu passo para a Carla, porque ela deixou a cereja do bolo agora, para o final. Depois da semente vem os frutos. E como toda criação passa pela canção, pelo ar, pelo vento, para existir som precisamos de ar, né? E como respiramos, esse elemento primordial para a vida, vamos pedir às árvores para nos abençoar.
e vou cantar para vocês um trechinho da música Matança, do compositor Jatobá. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta matar, já vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve o cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar, que se respira a clorofila das matas virgens destruídas, vão lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. Quem hoje é vivo corre perigo. Viva a Mata Atlântica, viva todas as formas de vida deste planeta. Viva nós, com arte. Tô tomando fôlego, gente. Que coisa linda, que maravilha. Tô interferi aqui. É, quebrei o protocolo, Manu, que é tu que vai me devolver, vai. É a questão do encantamento, né? A gente está no encantamento. Então, gente, obrigada, simplesmente obrigada por essa gravação, essa tarde, esse momento, esse encontro, essa roda. Muito obrigada. E a gente finaliza, né? Eu vou passar para o suporte. Já quebramos o protocolo. Vou passar para o suporte para finalizar aqui a nossa live. Nossa, eu quero agradecer tanto, porque além da sabedoria, teve sim o encantamento, teve a arte que vocês nos brindaram e brindaram a esse público que assistiu e que vai assistir. Muito obrigada. Eu já convido para a próxima live, a próximo webinar. Fiquem aí atentos, a gente vai divulgar, né? E muito obrigada a todos. Um beijo. Gente, um beijinho, nosso tchauzinho. Podem abrir os seus microfones todos, porque aí vocês vão estar aparecendo aqui, né? A gente gosta daquela, mesmo que saia o print, a gente gosta daquela fotinha aí, né? Valeu, valeu demais. Então, tchauzinho. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tchau, Estamos, gente. Amor e gratidão por esse encontro lindo. estamos indo. Obrigada. Ok. Tum.